Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica aqui do programa Viver Bem, diretamente dos estúdios da Rádio Catedral aqui na Glória, e convidando você a estar pertinho da gente, anotando o nosso telefone, o nosso e-mail, participando aqui com a gente. E o tema hoje é algo que desperta interesse a muita gente, pode ser seu interesse também, síndrome do pânico. Gente, aqui nos estúdios da rádio, estou com a psicóloga clínica especialista em atendimento, todas as idades, só que ela não atende criança, né? Mas adolescente, que é a Michele Silveira. Já já ela falará com vocês, ela mesmo se apresentará. É uma honra, é uma alegria tê-la aqui novamente, ela que faz parte do grupo dos psicólogos católicos aqui da nossa arquidiocese, ela que tem consultório na Barra. E, gente, ela faz parte do time do programa Viver Bem. E como vocês sabem, o programa Viver Bem é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que temos o grupo dos psicólogos. Nós temos um assessor, alguém que nos conduz espiritualmente, né? E esse alguém que é o nosso pai espiritual é o Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto, né? E é uma grande alegria, uma grande bênção. E se você conhece algum psicólogo, encaminha aqui pra gente. Anote o nosso telefone aqui do programa para você participar, que será uma alegria. A doutora Michele Silveira estará e juntamente comigo atendendo as perguntas, as dúvidas e as sugestões de todos vocês nesse domingo gostoso. Anote aí o nosso WhatsApp, 986852455, e temos o nosso e-mail também, que é o viverbem@radiocatedral.com.br. Nós estamos aqui aguardando a participação de todos vocês. Boa tarde, Michele Silveira. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos com vocês. E se apresenta, Michele, um pouco mais. Fala do seu atendimento, um pouquinho do seu consultório. Sim. Bom, eu sou Michele Silveira, tenho consultório na Barra da Tijuca, sou especializada na saúde psíquica da mulher. Ótimo. E trabalho com adolescentes e adultos. E terei o maior prazer em atendê-los, em estar aqui com vocês mesmo, conversando, sim, falando e passando um pouco de conhecimento, né? Sou paroquiana da São Marcelino Champagnat, que fica também na Barra, e lá a gente faz um grupo para as mulheres chamado Rosas de Maria, onde a gente tem alguns encontros mensais ou bimensais. A gente ainda não tá muito certo agora para 2020 como será, mas eu acredito que serão mensais, onde a gente trata assuntos, a gente fala sobre assuntos relacionados à psique humana, né, e à psicologia mesmo, e junto disso um viés espiritual, onde a gente fala sobre as mulheres da Bíblia, algumas santas da Igreja Católica. E o nosso propósito é exatamente esse, é falar do espiritual junto com o psicológico, que um e o outro não tem como a gente... Claro, não separa, não tem como separar. Humano, essas dimensões, né, que bem sabemos que o ser humano ele é composto das dimensões biopsíquico, social e espiritual, né, Michele? E é tudo gratuito, não é isso? Sim, participação. Isso. E bom lembrar também, amados ouvintes, que a doutora Michele Silveira, ela também é palestrante. Então, se você aí conhece alguém que precisa de uma palestra na sua empresa ou na sua própria paróquia, entre em contato, ela vai dar o telefone ao final do programa, ou também entrar em contato pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. Então, Michele, antes de fazer a primeira pergunta aqui,
né, eu quero também noticiar um evento que se dará, um evento gratuito, gente, anote aí, que será no dia 27, né, na próxima segunda-feira, amanhã, que hoje é domingo, amanhã nós estaremos, eu e alguns profissionais da área da psicologia, estaremos no Hospital Pedro Ernesto com a campanha Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, saúde emocional e bem-estar. O tema que nós trabalharemos é Se Deu Tempo. Então, um dia inteirinho, das 9 às 17 horas, eu, Sônia Nascimento, com a minha equipe, Cristiane Barradas, Mônico Oliter, Fausto Josino, Vitor Hugo Nascimento e muitos outros aqui, dos psicólogos católicos, estaremos lá com algumas atividades, consultório itinerante, palestras, e muito mais. Apareça lá, eu estarei esperando todos vocês. E não esqueçam, é gratuito, não precisa de inscrição, é só chegar. Mas voltamos ao nosso tema aqui, Michele, síndrome do pânico. Você pode contextualizar se é uma doença, o que é um transtorno? Sim, Sônia, deixa eu só falar assim, da importância desse evento que você falou, porque realmente você tirar um tempo para você, hoje em dia, é tão difícil, né? Verdade. E para você, assim, investir em você, investir assim, na sua saúde mental, a importância que tem isso, que às vezes as pessoas banalizam essa importância que tem das pessoas investirem na sua saúde mental. Por que as pessoas, quando têm um problema físico, cardiológico, ou não sei, dermatológico, a pessoa vai no médico, mas que quando tem uma dor emocional, não procura a saúde emocional? É verdade. Né? Há ainda preconceito, ainda há pouco, né, antes de entrarmos no ar, estávamos conversando sobre isso. Exatamente. Né? Então, há ainda o preconceito, Michele? Muito, muito preconceito mesmo. A gente percebe assim que as coisas já mudaram muito. Sim. Tá? Mas há sim, há as pessoas que têm vergonha mesmo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ajudar, porque realmente ainda banalizam muito a saúde mental. E é exatamente isso que a gente ia falar sobre a síndrome do pânico, né? Sim, o transtorno do pânico. Porque... O que é isso? Então, Sônia, para a gente poder falar sobre o transtorno do pânico, né? O que as pessoas conhecem como síndrome do pânico, a gente tem que entender o que é uma crise de pânico. Ótimo, ótimo. A crise de pânico, ela acontece subitamente, ela vem inesperadamente, junto com um desespero, junto com um medo muito grande. E mesmo que não tenha um perigo aparente, tá? Mesmo que a pessoa não esteja passando por nenhum tipo de perigo ali real ou aparente, essa crise vem espontaneamente, né? Sem a gente pensar que ela pode acontecer. E junto com essa crise, eles vêm sintomas físicos, que é isso que realmente deixa a pessoa mais desesperada. Porque esses sintomas físicos, que podem ser taquicardia, que é o coração batendo muito forte, sudorese, que é aquele suor muito grande, dor no peito, aquela pressão no peito, uma falta de ar muito grande. Às vezes a dor no peito é tão grande que ela pode irradiar para o braço e pode dar dormência. São os tipos de sintomas que vêm junto com essa crise, né, que eu falei, que a pessoa começa a achar que talvez não está dentro, não está naquele lugar, não está dentro de si, que está fora de si, que eu vou enlouquecer, eu vou morrer. E essas crises que fazem, que são caracterizadas como crise do pânico, que fazem com que a pessoa tenha aquela crise e depois a pessoa fica com medo de ter uma nova crise. E essas crises, elas não duram muito tempo, elas duram no máximo 10 minutos, assim, ela não dura muito tempo, a crise em si. E só que a pessoa, depois que tem essa crise, a pessoa geralmente fica meio desesperada. Será que eu vou morrer? Será que não vou? E geralmente ela corre para uma emergência, né? E aí faz alguns exames, procura um cardiologista, muitas vezes procura
pneumologista para saber o que está acontecendo e constata que não tem nada. Nos exames clínicos. Isso, constata que no exame clínico não há nada, não há um problema de coração, a pessoa não está infartando, a pessoa, o coração está tudo ok, o pulmão está tudo ok. E aí, o que que é? Da onde vem isso daí? E aí a gente constata de que vem de uma crise de ansiedade muito grande. Mas aí a gente está falando assim, crise do pânico, tá? E o transtorno do pânico? O transtorno do pânico nada mais é quando essas crises começam a acontecer repetidamente. Isso aí. Porque assim, na vida a gente pode acontecer uma, duas, isso pode acontecer, sabia, Sônia? Com qualquer pessoa, uma crise do nada. Pode ser startada por um evento traumático e a pessoa não se dá conta, não é isso? Acontece uma vez na vida e não ter mais. Mas o transtorno é quando começa a acontecer repetidamente e aí a pessoa começa a ter medo de acontecer aquilo. É porque, na verdade, o transtorno do pânico, né, a síndrome do pânico, como as pessoas falam, é o medo de ter medo. E a pessoa começa a ter medo daquilo que ela sentiu, daquela sensação de que eu vou morrer, algo muito sério vai acontecer. E depois, quando a coisa começa a acontecer repetidamente, que a pessoa constata que não há nada físico, isso é muito importante a gente colocar. Porque, primeiro de tudo, a gente precisa, de fato, descartar qualquer problema físico. Não tem problema físico, vamos para o emocional, vamos procurar ajuda para tentar entender o que está desencadeando. E nesse caso do transtorno do pânico, é emocional. E aí, sim, a gente precisa procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, para que a gente possa amenizar essas crises, amenizar esses momentos de pânico, de que a pessoa, no meio da crise, ela acha realmente que ela vai morrer, algo muito sério vai acontecer, até por conta desses sintomas físicos, né? A pessoa realmente acredita naquilo que está acontecendo, de que alguma coisa naquele momento de hoje eu não passo. É mais ou menos isso que as pessoas pensam durante uma crise de pânico. E não é fácil, talvez, o diagnóstico, um autodiagnóstico, uma autopercepção sobre esse transtorno, Michele, porque veja, como você falou, e a gente constata isso na clínica, nos atendimentos, quando há alguns sintomas, né, que a própria pessoa está sentindo, como batimentos cardíacos acelerados, sudorese, dores no estômago, um medo aterrorizante, sem um denominador comum. Então, o que é mais natural é que esta pessoa busque um atendimento clínico, às vezes vai parar numa emergência com uma falta de ar. Exatamente. E através da investigação clínica, constata-se que nada se tem. Então, mas a dor existe, o sofrimento existe. Sim, existe, é real. Eu costumo dizer que são feridas que somente Deus conhece e a própria pessoa sente. Então, o que recomendaríamos para pessoas que têm esses sintomas? Você até começou a pergunta falando como que a gente pode reconhecer, né? O que acontece? Assim, é muito mais fácil a gente reconhecer quando a gente percebe um gatilho, né? Então é muito mais fácil você reconhecer que você está tendo um ataque de pânico se você entra no elevador e você desencadeia essas sensações. É muito mais fácil você perceber quando você vê um cachorro e você tem essas sensações. É muito mais fácil você perceber que quando você entra no avião, mesmo sabendo que é tranquilo, que é seguro, mas que você desencadeia. Aí fica mais fácil. Mas quando ela acontece de uma forma que você não espera. Eu já tive pacientes que às vezes estavam no trânsito e aconteceu uma crise de pânico. E eles param tudo e precisa dar atenção àquele momento, né? Aquela crise, aquele tá passando naquele momento. Mas então como é que você vai perceber? O melhor de tudo é você se conhecer. Saber que aquilo dali é algo, descartando o físico, como eu já falei, aconteceu a primeira vez, ok.
precisa primeiro você procurar realmente ajuda clínica, né? Vai até lá, descarta qualquer possibilidade. Não havendo nada clínico, sim, aí precisa procurar ajuda. Mas como que você vai perceber? O ideal é que a gente perceba o gatilho. O que está acontecendo? Que podem ser coisas, como eu falei, elevador, cachorro, mas pode ser algo interno, ferida interna, como você falou, ferida da alma. E isso precisa ser respeitado. Sim, com certeza. Então, buscar um profissional da saúde mental, da saúde emocional, não desistir, né, de buscar essa ajuda, que ainda isso está melhorando, mas ainda há um preconceito, né? A saúde mental ainda vem sendo muito negligenciada, né? A gente acompanha isso de perto como psicólogas clínicas. Isso aí. Mas, gente, a produção do programa, olha, já está avisando que só falta 1 minutinho para o nosso intervalo. E é um intervalo de apenas 1 minutinho. Anote mais uma vez, se você está chegando agora, se você está no almoço, se você está em direção ao seu trabalho, a visita com amigos, a um passeio, anote aí, eu espero. Pegue aí uma canetinha, viverbem@radiocatedral.com.br. Estou aqui nos estúdios da rádio com a doutora Michele Silveira, psicóloga clínica. E você, se quiser participar aqui com a gente, mande sua pergunta, encaminhe sugestões de temas para os nossos próximos programas. Se gostaria de ser atendido pela Michele Silveira, psiclínica, anote aí também o nosso WhatsApp, gente. Posso falar? Anote aí, 986852455 e o nosso e-mail também, viverbem@radiocatedral.com.br. O tema hoje, gente, é síndrome do pânico. Quanta gente pode carregar os sintomas e não tem conhecimento do que está sentindo. Ele sente, mas não tem o conhecimento científico, né? Do que ele sente, que possivelmente possa ser uma síndrome do pânico, um transtorno do pânico, uma ansiedade. Então, para isso, a doutora Michele Silveira está aqui para esclarecer qualquer dúvida. Entre em contato aí com a gente, viu? Nós esperamos a participação de todos vocês. Michele, você que está respondendo com bastante propriedade, porque é especialista também nesse tema, chegou aqui pelo WhatsApp, inclusive eu já passei aqui para a nossa pauta, uma pergunta. Essa doença afeta mais homens ou mulheres? E em qual idade? Curioso isso, né? É muito interessante. O ouvinte não quis se identificar. Muito interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque, curiosamente, até tem uma explicação, mas curiosamente ela afeta mais mulheres do que homens. Eu até já recebi no consultório, sim, pacientes homens, mas eu posso dizer que de 10 pacientes mulheres que eu já recebi ao todo da minha vida clínica, vamos botar assim, com síndrome do pânico, eu recebia um homem. E aí a gente pergunta assim, por quê, né? E a resposta, se a gente for uma coisa de generalizar, tem bases químicas e bases genéticas, né? Que podem desencadear ou não a síndrome do pânico, né? Mas essa montanha-russa hormonal que nós mulheres temos ao longo do mês proporciona uma maior predisposição para desencadear algumas coisas. E além disso também, né, Sônia, né, queridos ouvintes, essa carga que a gente tem, nós precisamos ser mãe, mulher, isso, esposa, profissional. Nossa, quantos papéis que nós mulheres temos que desempenhar, né? E as cobranças são externas, mas também são internas. Exatamente, né? Isso. Até quem é que nunca se questionou? Cultural isso, também, né? Quem é que nunca se questionou? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo boa mãe? Será que eu estou sendo boa esposa? Será que eu estou sendo boa filha? Tá, você está fazendo o que você pode fazer no momento. Não se cobra, não. Porque, assim, a gente tem que sempre buscar o melhor, isso é fato. Claro. Mas, assim, o que você pode fazer é o que você está fazendo. Então, continua fazendo da sua forma, do jeito que você consegue fazer naquele momento. Sim.
sem uma cobrança maior. Porque, como eu falei, existe aquela parte hormonal que corrobora com isso é fato, mas também existe essa cobrança interna e externa da sociedade e nosso, né? Que a gente acaba se cobrando. Verdade, há uma influência muito grande que gera uma ansiedade maior e pode, sim, quando você tem uma predisposição genética ou biológica ou química, né? Fazer com que você desencadeie uma crise de pânico e muitas crises de pânico, como nós já falamos, pode ser diagnosticado um transtorno do pânico. Sim, você falou também, Michele, esclarecendo, contextualizando sobre o transtorno do pânico, você falou da ansiedade. Sim. Né? Poderia, sim, qual é a diferença? Porque nós também tratamos, cuidamos da ansiedade generalizada também, está muito comum, está muito frequente nos nossos consultórios, até por conta de todas essas exigências externas e internas também, esses padrões de beleza que andam por aí, né? E nós mulheres somos quase que bombardeadas de todos os lados, né? Mas você poderia diferenciar, né, para os nossos ouvintes, qual a diferença entre a ansiedade generalizada ou um transtorno de ansiedade generalizada para um transtorno do pânico? Então, Sônia, assim, o que eu sempre coloco, tanto quando eu vou conversar com o paciente, explicar alguma coisa, que existe alguns sentimentos, algumas coisas que a gente já nasce com, né? Que é a própria ansiedade. Ela é necessária. Ela é necessária para que a gente progrida, para que a gente floresça, para que a gente continue a caminhar. Só que ele tem um limiar. Esse limiar, que a gente chama de, entre aspas, do normal, é quando faz com que a gente caminhe, quando a gente faça as nossas coisas, que a gente consiga conviver no dia a dia sem maiores preocupações, né? Aquelas preocupações normais do dia a dia que a gente tem. Mas quando essa ansiedade transborda esse limiar, eu sempre dou como exemplo em consultório uma panela de pressão. Imagina que ela está ali. Muito interessante. Ela está ali. Uma hora ela vai explodir. Se você coloca e não tem aquele birrinho da pressão da panela, né? Ela pode explodir. Então a gente precisa identificar, né? Onde está esse nosso birrinho da panela de pressão? Onde a gente precisa desfocar, onde a gente precisa abaixar essa pressão da ansiedade. Porque assim, não tem como a gente falar hoje em dia, Sônia, não, você tem que ficar mais calmo. É o que a gente escuta muito, né? Você tem que ficar mais calmo, você tem que abaixar a sua ansiedade. Mas como? Como fazer isso no dia de hoje? A gente anda por aí com medo realmente. Sim. A gente já anda realmente meio tensa. Como fazer? Ninguém tem tempo para nada, uma corrida contra esse tempo. Com toda essa cobrança que a gente tem, como a gente já falou, né? Então, assim, o ideal é que a gente realmente abaixe essa ansiedade. Fazendo como? Como a gente procure momentos prazerosos. Sim. E diminui, dentro da medida do possível, os momentos estressores. Que a gente não tem como a gente fugir de um trabalho, de algum problema que está acontecendo, ou de coisas do cotidiano mesmo, que vem com que a gente fique tensa, que gere uma maior ansiedade. Sim, mas é nossa responsabilidade, quando eu falo cada um de nós, né, como seres humanos, como pessoas espirituais que somos e temos a capacidade de refletir sobre nosso bem-estar, aquilo que nos faz bem, o que nos faz mal, o que nos dá desconforto. Então, assumimos a responsabilidade de buscarmos um equilíbrio. Isso que você colocou, Michele, também orientamos lá no consultório, orientamos na clínica, né, que o ser humano, ele não busque apenas aquilo, os seus compromissos, atender de qualquer forma. Há um tempo para tudo.
Não é isso? Então, dar no trabalho é o trabalho, na família precisa ser a família, Isso aí. mas não abrir mão daquilo que lhe é prazeroso, da diversão, da atividade física. E não estamos falando só de estética, nós estamos falando de um componente, de uma dimensão que cientificamente já há diversos estudos que nos faz bem, porque mexe com endorfina, não é isso, Michele? Isso aí, eu acho que é importantíssimo. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, tá, e como é que eu faço para poder não desencadear, né? Sim. E aí a resposta que a gente poderia falar é não ter problemas. Mas como, Sim, como não ter problemas? Não tem como. Então a gente procura amenizar. Como é que a gente ameniza? É o que a gente sempre escuta: alimentação saudável, prática de exercício, algo que lhe dá prazer, momentos de prazer, sim, momentos de descontração. Diversão. Isso aí. São essas coisas realmente que vão ajudar. Mesmo que você tenha uma predisposição genética, biológica, como eu falei, você é mulher, questão dos hormônios, precisa desses momentos. Então, mesmo que você tenha essa predisposição, quando você ajuda a sua natureza a não desencadear com essas coisas, ajudando o seu corpo, fazendo exercício físico, tendo momentos de prazer, tendo relaxamento, né? Seja da forma como você acha melhor, ajuda o seu corpo a não desencadear uma crise de pânico. Excelente resposta. E me faz também pensar e perguntar a você, Michele, como ajudar uma pessoa que está, ou ao nosso olhar, quem estamos de fora, porque vê melhor quem está de fora, sente melhor quem está dentro do problema, e nem sempre o outro consegue perceber as nossas feridas, né, invisíveis. Mas como ajudar alguém que está tendo um surto, uma síndrome, um transtorno? Exatamente em falar sobre isso. Que ótimo. Estava pensando exatamente que a gente precisa falar. Sim. No momento de uma crise de pânico, o que a gente tem que fazer naquele momento, para quem está de fora e para quem está passando por uma crise, é você saber que aquele momento é passageiro, ele dura, ele tem um tempo de duração. Existem algumas técnicas de respiração, onde você ajuda na respiração, que ajuda alguns hormônios a circularem melhor. Mas, assim, naquele momento é você respirar, tentar se acalmar. E se você está vendo alguém do seu lado que está com essa crise, que está numa crise de pânico, a melhor coisa é você tentar acalmar a pessoa. Mas não adianta ficar falando, calma, calma, que isso vai passar. Não. Ajuda na respiração, ajuda a pessoa a tentar voltar para dentro de si, porque naquele momento da crise a pessoa acha que está saindo, que vai enlouquecer. Então, assim, saber que é passageiro, vai acabar, é um tempo curto, então tente respirar, tente se concentrar, entendendo que passa. Sim, e procurar depois a ajuda de um profissional da psicoterapia, né, da saúde mental, da saúde emocional. Mas, gente, infelizmente, Michele já recebe o nosso convite para voltar aqui ao programa. É muito bom estar aqui com você. Você que é muito envolvida, é uma profissional que é católica, uma psicóloga que é católica, envolvida com essa dimensão espiritual também. Isso é muito bonito. Eu te parabenizo, tenho essa alegria de compartilhar um programa com você. Então, infelizmente, o nosso programa chegou ao final, o programa Viver Bem. Gente, eu quero lembrar a todos vocês que eu, Sônia Nascimento, estarei no Hospital Pedro Ernesto amanhã, dia 27 de janeiro, a partir das 9 horas e até as 17 horas, com a campanha Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, saúde emocional e bem-estar, e com a ação Se Dê um Tempo. Eu, com a minha equipe, né, um grupo de profissionais, alguns daqui também, e todos vocês estão convidados lá no Hospital Pedro Ernesto, na 28 de setembro, Vila Isabel. Acho que é isso mesmo. Eu espero todos vocês lá. Palestra é ao meio-dia, palestra às 15 horas e o restante são atividades gratuitas. É só chegar.
Então, gente, só para fechar o nosso domingo, a doutora Michele Silveira falou de tempo, não é isso? Falou de respirar. Então a nossa gotinha de reflexão do dia é isso. Respire, não tenha medo, tenha coragem. Eu peço para que você, Michele, dê o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone e se despeça dos nossos ouvintes. Bom, o meu contato é 97962-6762. E mais uma vez foi um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouco, podendo esclarecer um pouco, principalmente sobre esse tema, que é uma coisa que ainda é muito tabu, que é a saúde mental mesmo. É algo que a gente precisa olhar com mais carinho, até para as pessoas que estão passando por uma crise de pânico e depois diagnosticado um transtorno do pânico, é algo que a gente precisa ter mais carinho para olhar. É verdade, Michele, muito obrigado pela sua participação. Queridos ouvintes, agradeço a participação de todos vocês, agradeço a toda a equipe da Rádio Catedral e lembre-se, respirar, se dê um tempo, tenha coragem, se precisar, procure sim ajuda, se dê um tempo e viva bem a vida que você tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.